Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Nessa edição do Dose Dupla, nós vamos falar do jogo de poder, pressão e chantagem no mundo político, nas mais diversas esferas aí de todos os poderes, deixando o interesse público e os homens públicos na condição de reféns da República. Nós também vamos examinar aí alguns aspectos desse levante popular que aconteceu em Cuba na última semana, né? Em meio ao agravamento da crise sanitária do vírus que a gente já conhece bem. O movimento parece ter feito acordar todo um povo calado aí por mais de 60 anos pela opressão comunista, né? A mesada soviética se foi, o dinheirinho aí venezuelano também, e a forcinha que o PT dava com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro dos impostos, também do contribuinte brasileiro, foi mais uma fonte que secou, né? Novos tempos na política interna brasileira e na Ilha de Caras, só que ilhas de caras de pau, né? Ou seja, a Ilha dos Castros. Marcelo Cardoso. Marcelo Campos, mais ou menos por aí. Na nossa política interna, eu diria que os novos tempos são a coragem de peitar a chantagem institucionalizada na base do pagar para ver e esticar a corda até onde dá, ou até onde rompe. No Caribe, queira Deus que sim, esse novo tempo dessa reação dos cubanos à tirania castrista seja um basta a era de degradação e infâmia. Ainda que a esquerda, caviar por aqui, finja demência e insista que nada demais está acontecendo por lá. Mas está. E as próximas semanas prometem, apesar do isolamento imposto pelo corte da internet pela ação da milícia do Partido Comunista Cubano. Pois é. O tempo agora é para mais uma dose dupla, né? Está começando agora aqui no instantenews.1. Os ânimos estão exaltados, né? As revelações se anunciam e tiram sono de todo mundo que tem o rabo preso, né? O que significa um número apreciável aí de homens públicos, dentre os quais deputados, especialmente os federais, senadores, ministros da Suprema Corte, governadores de estado, prefeitos. Alguém sempre sabe os podres de alguém e controla esse segundo alguém com a ameaça constante de divulgá-los, né? E esse jogo se torna ainda mais promíscuo quando envolve aí as cúpulas de dois dos três poderes da República. Você tem os iluministros do STF com senadores corruptos, protagonistas de robustos processos, comendo nas mãos deles. Enquanto senadores têm o poder de apiá-los aí dos cargos por impeachment, caso seja comprovado algum ilícito penal cometido por um ou alguns dos magistrados, né? E assim, você tem aí uma enorme espiral do silêncio que ronda a grande praça projetada por Oscar Niemeyer no Planalto Central, né, Marcelo? É isso aí. São duas palavras que têm uma relação bastante íntima entre si, basicamente nesse contexto. Propina e chantagem. Quem é pego em meio a negociatas com propina vira alvo fácil de chantagem e acaba recorrendo à propina, em ciclo vicioso, para conter o ímpeto do chantagista. Afinal, quem chantageia cobra caro pelo seu silêncio. E a gente sempre lembra que negociata, de acordo com Aparisto Aurélio, o Barão de Tararé, é todo bom negócio para o qual nós não somos convidados. Mas com essa eleição aí de 2018, surgiu uma esperança de uma grande mudança no país, né? Isso é visível, né? Só que o problema, Marcelo, é que a corrupção está tão impregnada nas instituições
que, apesar do presidente Bolsonaro ter conseguido a façanha de, ao que parece, ter eliminado a roubalheira escancarada dentro do Poder Executivo, a impressão que a gente tem é que ela está tão escancarada nos outros dois poderes que ambos se voltaram contra o governo porque perderam muitos dos seus benefícios e que não eram nada republicanos, né? Nadinha, né? Pois é. Você imagina quantos cargos, esquemas eram viabilizados para as nomeações de políticos para ministérios, estatais e autarquias. Eu me lembro de um número aí mágico, em torno de 21 mil cargos em comissão que foram extintos no governo federal quando o Bolsonaro assumiu, logo depois, né? Era um negócio de maluco, cara. A população está vendo isso agora. Apesar da imprensa, que foi muito prejudicada pelas correções de rumo feitas pelo governo, no sentido de destinação de verbas para pagamento de publicidade, uma coisa indiscriminada que às vezes não fazia nem sentido, essa imprensa fazia um jornalismo literalmente genocida com relação ao presidente e à sua equipe. Só que acaba parecendo, rapaz, que o governo não está com a popularidade que realmente tem. É uma farsa que se faz, né? Pelo menos pelo que é publicado pela grande imprensa. Os jornais a cada dia vão perdendo mais e mais assinaturas. Hoje você tem jornalismo independente com mais assinantes do que revistas que historicamente mandavam no mercado, como é o caso da Exame, né? Enfim, pelo menos o que é publicado na grande velha imprensa acaba começando a cair em descrédito. Os jornais vão perdendo as assinaturas de uma proporção avassaladora, como a gente está dizendo, mas as emissoras de televisão, principalmente a Globo, ainda têm grande penetração nas camadas populares. Elas influenciam com isso uma considerável parcela da população, com suas fake news cada vez mais constantes, sofisticadas, convincentes, né? Tudo fruto do desespero. Quando o dinheiro vai acabando, essa gente parte para o vale tudo. E o vale tudo está valendo literalmente tudo. Eu tenho um palpite, sabe, Marcelo? Apesar da maioria dos jornalistas dessas empresas de comunicação terem um viés de esquerda, e vejam aí como uma solução para eliminar o Bolsonaro a ascensão do Lula, eu começo a perceber aí uma tentativa desses mesmos veículos de saírem aos poucos dessa polarização Lula-Bolsonaro e começarem a apostar numa terceira via. Só que uma terceira via, Pomba, com Ciro Gomes, Dória ou Eduardo Leite, não é terceira via nenhuma, né? Vai ser uma via crucis para a população brasileira, né? Tem ainda a possibilidade da candidatura do Sérgio Moro. E acredite nessa, até do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que, na minha opinião, não tem a menor chance. Com relação ao Moro, eu acho que é mais do mesmo. O que você acha? É mais do mesmo também. A gente percebe claramente que véus e máscaras estão caindo. A CPI é o melhor exemplo, um grande exemplo, talvez o melhor dele. Eles tentam encontrar alguma coisa para derrubar o governo e não conseguem fincar um alicerce, por menor que seja, nessas narrativas insanas. Isso chega a ser ridículo, é patético, é prosaico, é piegas, é tudo. Mas o absurdo, cara, é que o presidente do Senado, o Pacheco, que abriu as pernas para o Congresso, do Congresso em relação ao STF, quando ele aceitou a imposição do ministro Barroso para ver a CPI do Covid, que a gente até desconfia que pode ter sido um jogo de cartas marcadas e não necessariamente uma pressão do STF sobre o Senado. Mas, enfim, quando ele fez isso, esse mesmo cara vai agora e prorroga por mais 3 meses esse circo de horrores que está rolando por aí. A gente já viu que não tem nada acontecendo de útil, é dinheiro do contribuinte jogado no lixo, mas ele tem a propensão, e tem até o dia 26 para resolver isso, prorrogar por mais 3 meses. Mas ontem já saiu a notícia de que prorrogou, já está prorrogado. Então... mais tempo para eles se desmoralizarem. O tiro vai sair pela culatra, vai ser um desacerto, agora, eles vão se arrepender também. Tomara, porque, para mim, o próprio Rodrigo Pacheco ele tem interesse em desgastar o governo, já que andam dizendo por aí que ele poderá ser candidato aí à presidência em 2022. É só parar para pensar, né? O mais bizarro de tudo isso, Marcelo, é que ninguém está interessado na saúde da população e nem na apuração das roubalheiras que aconteceram nos estados desde o início. A gente está vendo aí, né, que o objetivo dessa CPI, no meu ponto de vista, teve uma combinação de alguns ministros do Supremo, como você até aventou aí, incluindo o presidente do Congresso, é bem outro, né?
É só a suspeita, mas eu acho que seja o objetivo maior deles seja derrubar o governo quanto antes. Eles já perceberam aí as repercussões das manifestações contra e a favor do governo. E, apesar das mentiras fabricadas pelos institutos de pesquisa vinculados aí à esquerda, eles sabem que a vantagem está com Bolsonaro numa eventual polarização com o Lula e com a esquerda dividida, porque ela já está dividida. Né? Você tem aí PT, PSOL, PSB, PCdoB, mas, por outro lado, você tem o Ciro, o PSDB, como sempre, em cima do muro, Dória falando em apoiar Lula, mas você sabe que não vai acontecer isso. O candidato do PSDB talvez não seja o Dória, seja o Eduardo Leite, que estão querendo transformar aí no... Pois é, e nunca foi, você falou da questão de não se ter interesse em apurar, nunca foi pela sua saúde, é uma frase que a gente cansa de ver. Aliás, por falar nisso e falar em Dória, ele foi novamente diagnosticado com resultado positivo para a Covid. Né? Isso saiu na imprensa. Será que ele tomou a Coronavac, hein? Ele tomou. Agora, diz que o palco dá em Dória, dá de novo em Dória, porque gostou de dar em Dória. Né? Então, pois é. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Volto a repetir, esse pessoal da esquerda sabe que numa eventual polarização com Lula, Bolsonaro vai levar melhor. E por isso eles vão insistir desesperadamente numa terceira via. A questão é saber, existe terceira via? Pois é, vamos insistir na terceira via e vamos insistir nessa coisa do voto auditável. Também outra notícia é uma manobra muito desonesta até da oposição em relação a votar recursos do fundo eleitoral, que também foi notícia agora pelas últimas horas, que o dinheiro que estaria reservado para a compra das urnas já adaptadas ao voto impresso auditável estaria sendo colocado de lado, estaria sendo perdido em função de uma outra destinação, e o projeto de lei, nesse sentido, foi posto em votação por quem? Pelo PT, né? Não podia ter sido diferente. Mas não existe, voltando ao assunto, terceira via, não tem opção. A gente precisa seguir com o expurgo. Até o MBL, né? Vamos tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Quando não tira o cara mais nem do sério, dirá tirar o mandato. Né? Tem muita história para rolar. Agora, um negócio que eu considero que pode ser uma coisa que... A gente já tem um movimento, vamos dizer, patriótico de algum tempo, né? Isso vem desde a própria eleição de 2018, né, com o Bolsonaro, mas é bom lembrar o seguinte, ano que vem temos a comemoração do bicentenário da independência. Pode não ser um hábito muito comum do brasileiro reverenciar datas dessa forma, mas é uma coisa muito pujante, quando você tem esse movimento já voltado para resgatar o Brasil, e nada melhor nesse timing todo, a caminho de uma reeleição, do que você vir com esse ufanismo. Né? E não uma coisa falsa, mas, na verdade, o brasileiro se sentindo dono do seu espaço, né? O sentimento de pertencimento do Brasil em relação à sua pátria. Nada poderia vir tão bem acalhado que esse evento no ano que vem. É mais uma força para que o brasileiro se levante e diz, olha, eu estou percebendo a força que eu tenho, assim como nós, daqui a pouco vamos falar disso, estamos vendo o povo cubano percebendo a força que tem. A partir do quando, se você quiser juntar as pessoas por uma mesma causa, essa causa é digna, as pessoas se mobilizam, isso acontece mesmo. Então, são dois casos em que o sentimento de patriotismo tende a empurrar esses dois países para frente. Que bom que seja assim. Realmente a gente precisa aguardar aí um pouco, mas essa questão aí da chantagem está vindo à tona e isso vai trazer algumas consequências aí imprevisíveis, né? Não dá para controlar tudo o tempo todo. Pois é, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Então, vamos agora para a isla. No último sábado, né, Marcelo, o mundo foi surpreendido aí pela reação do povo cubano, que saiu às ruas clamando aí por condições dignas de vida, com a pobreza superando a cada dia aí as piores expectativas que a gente está percebendo aí, né? Por saúde, em meio ao registro aí do aumento do número de casos da peste chinesa,
também por liberdade, né, um direito mínimo de qualquer povo, que foi arrancado dos cubanos por um dos maiores tiranos que a história já registrou no planeta. Veio com aquela pinta de o homem que ia libertar os cubanos e que aprisionou os cubanos por mais de 60 anos. Né? Agora, com a insurreição da população, o governo do presidente Miguel Mário Dias-Canel Bermúdez, que sucedeu a Raul Castro, irmão do Fidel, em 2019, ele recorreu agora a revolucionários, né? Um eufemismo aí para milicianos sob seu comando. Agora, ele fez isso para defender pessoas, ou melhor, para prender pessoas, ou até providenciar o sumiço delas. Né? Você vê que as entidades defensoras dos direitos humanos estimam aí que haja pelo menos 162 pessoas entre detidas e desaparecidas no país. Esse era um número que foi divulgado ontem. Né? Pelo menos um desaparecido apareceu. Né? O Raul Castro fugiu para a Venezuela, não tinha mais para onde fugir também, né? Porque, afinal de contas, mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Né? Dentro desse princípio, toca o bonde que a gente vai embora. Vamos explicar no outro. Mas tem um problema, rapaz. As estimativas da grande mídia, hoje em dia, são um pouco confiáveis, como a gente sabe. Né? O jornalismo tem estado comprometido com causas que não se afinam propriamente com a verdade dos fatos. E não é difícil imaginar que a imprensa esteja atenuando eventuais horrores desse enfrentamento, exatamente para não queimar o filme dos comunistas. Né? Proteção corporativa, mais ou menos como funciona no caso das chantagens, que a gente falou no outro tema. Uma rede de proteção mútua, apenas com circunstâncias um pouco diferentes. O que eu quero dizer é que a confiabilidade da imprensa não existe. Eu diria nem mesmo para as tais organizações pretensamente em defesa dos direitos humanos, porque a contaminação do mundo pelo ideário comunista, travestido de socialista, ainda por cima a influência Xing-Ling, ou seja, de novo, comunista, depois do advento desse vírus de pancada, tudo isso pode impedir que se saiba de muita coisa em relação ao que está acontecendo. Né? Os números podem ser falsos. Existe sempre um interesse aí por trás, para essas entidades todas, essas organizações, instituições, de omitir. Por alguma razão, cada uma delas tem o seu interesse, a sua razão, o seu motivo para omitir dados e, de alguma forma, macular a verdade. Né? E isso pode, inclusive, inibir a continuação dos protestos, exatamente pela pressão avassaladora de que esse conjunto, fora os milicianos a serviço do povo, você não viu nenhum guarda, nenhum policial, nenhum soldado fazendo opressão, né? Você viu, sim, civis fazendo, que são os milicianos, os revolucionários, como eles gostam de chamar. E, enfim, existe também a questão da forja de um noticiário que pinte um quadro diferente, exatamente atenuando as cores, né? Não carregando nas tintas, o que eles deveriam, na verdade, fazer, e isso conduzir propositadamente a opinião pública para um desinteresse pelo assunto, e com o desinteresse do esquecimento. Mas você vê que outra coisa que a mídia não acaba dando aí passando a mão na cabeça do governo cubano, é porque se ela vier com muita força mostrando o que está realmente acontecendo em Cuba, ela mesma fica desmoralizada com o que vivia pregando. Né? Então, é uma situação complicada para a mídia, mas as máscaras estão caindo. Mas basta acontecer uma manifestação pedindo liberdade num local que sempre foi vendido pela esquerda como o melhor lugar do mundo, para a gente confirmar como esse pessoal é hipócrita. Né? Você vê que a população cubana sofre há 62 anos. Só na cabeça de esquerdista brasileiro, uma população que tem restrições alimentares, que não tem trabalho digno, que recebe salários baixíssimos e que tem as restrições de liberdade, possam estar vivendo num paraíso. Né? Você vê que quando Fidel Castro tomou o poder, o ditador Fulgêncio Batista, isso em 1959, o Fidel Castro prometeu eleições no país em 18 meses. Só que já se passaram 6 décadas. Fidel morreu, depois o Raul Castro assumiu o seu lugar, e depois que o irmão do Fidel deixou o poder, ele foi passado por um civil que é cria desses ditadores, né? E mantém aí a mão forte do Estado sobre a população, como acontece em qualquer regime totalitário. Isso é propaganda enganosa. Alô, Procon, hein?
Prometeu em 1 ano e meio, em 62 anos ainda não deu esse negócio. Essa propaganda enganosa. Quero meu dinheiro de volta. Fake news, né? Ali em 1959. Né? Só que depois do vazamento aí das notícias dessas manifestações ocorridas em Cuba, alguns fatos me chamaram a atenção. Olha só. Primeiro, o corte da internet no país. Você vê a repressão sobre os manifestantes, a violenta repressão sobre os manifestantes. O silêncio do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, conduzido pelo esquerdista e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que não abriu a boca até agora, a grande defensora... Michelle Bachelet, uma latino-americana, ex-presidente do Chile, que também viveu horrores. Pois é tudo uma hipocrisia, né? E não abriu a boca até agora. E também, como não abriram a boca, os representantes da nossa esquerda e da mídia brasileiras, que idolatraram esse regime, que eu acho que adorariam ver implantado no Brasil. Né? Pois é, aquela ideia. Eu acho que está entrando pelo menos um pouquinho na cabeça dessa gente aquela ideia de quando você não tem o que falar, fique quieto. Né? Pois é, a situação é complicada e, por sinal, curiosa ao mesmo tempo. O silêncio da esquerdalha confirma toda essa hipocrisia que eles insistem em defender. É o que a gente está careca de ver, mais careca até do que Alexandre Oglandi. Essa turma ficou sem argumento, vive defendendo a democracia, mas apoia um regime totalitário travestido de democracia socialista. Mas desde quando o socialismo é sinônimo de democracia? Desde nunca. Né? A gente ainda tem que ouvir a declaração de um baba-ovo do Fidel, como ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva Cachaceiro, espantado e questionando o que está acontecendo de tão especial em Cuba para se falar tanto desse país, esse país. Ainda disse o seguinte: já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam, mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro matando ele. E ele foi capaz de dizer essa barbaridade. Né? Só falta dizer que nas cenas que o mundo inteiro já viu, imagino que seja aquilo que não chegou a ser divulgado, não eram soldados, nem agentes do Estado reprimindo as manifestações. Acabei de falar disso, não tinha ninguém fardado, eram civis, eram os revolucionários, como eles chamam. Eles acham que todo mundo é idiota e pensam que eram massagistas, fisioterapeutas, cuidando muito bem dos cidadãos, aplicando uma massagem assim mais pesada, quem sabe. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa. O Lula é um hipócrita. Ele fala em acabar com a pobreza, mas precisa dela para permanecer no poder. Sem pobreza, o Lula não é nada, rapaz. Ele fala de rachadinha dos outros, mas o seu partido institucionalizou a rachadinha cobrando 10% do salário dos seus filiados todo mês. Ele fala em liberdade. Tem a rachadinha dos médicos, do Mais Médicos. Do Mais Médicos, ele é rachadona, né? Levou a rachadona. É uma fissura, é um negócio. Pois é. 10 mil reais, o cara ficava com 2 e iam 8 para sustentar Fidel Castro. Pois é. Aí fala em liberdade e ele quer o controle social da mídia. Ele defende que as pessoas possam ser livres para escolher o seu destino e fez o que fez, não sei se você lembra, com aqueles atletas cubanos que pediram asilo político aqui no Brasil quando ele era presidente. Só para lembrar, né, que em 2007, isso aconteceu em 2007, durante os Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil, o governo Lula cometeu, para mim, um ato vil. Ele não acolheu os 2 pugilistas cubanos que pediram asilo aqui no Brasil. O Lula e o Tarso Genro, que era o seu ministro da Justiça, mandaram de volta os 2 para Cuba e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Para mim, isso é um crime humanitário. Esse, sim, deveria ser levado aí à Corte de Haia, né? E se Cuba fosse esse paraíso aí que eles pintam, por que tanta gente, sobretudo os atletas que conseguem sair do país para disputar jogos, vivem pedindo asilo político por aí? Por isso, a gente precisa mostrar o tempo todo o que é o discurso do Lula e o que é que, na prática, ele defende. O Brasil não merece passar por isso de novo, né? Pois é, esses dissidentes cubanos, atletas que pediram asilo, mais criminoso do que negar o asilo foi entregar os caras de volta para o governo cubano, sabendo o que poderia acontecer, e queira Deus não ter acontecido, mas, enfim, a gente imagina que possa ter ocorrido. Em compensação, a postura com o Cesare Battisti foi exatamente outra. Em excelente hora, o Bolsonaro já despachou o cara de volta para a Itália. Eu queria eu que tivesse despachado o quinto dos infernos. Mas vamos lá. E tem um agravante, você está falando, o Brasil não quer isso. E o pior é que se esses caras, se essa gente volta ao poder, a coisa ficaria muito pior.
Pior até do que está acontecendo com a Argentina. A velocidade com que o país está se degradando, está se venezuelizando, é impressionante. A posse desse novo governo de esquerda, do Alberto Fernandes, conseguiu fazer com que o país se diminuísse, né? E olha que Buenos Aires era considerada Paris dos trópicos, né? A Argentina era uma porção da Europa, na América do Sul. O próprio presidente argentino, quando disse que nós vínhamos da selva, disse que eles vieram de barco da Europa. O argentino sempre fez essa coisa, né? E a gente viu aqui, a administração da pandemia foi um desastre lá na Argentina, porque foi também nas prefeituras, nos estados governados por petistas. Araraquara, interior de São Paulo, é um excelente exemplo disso. O prefeito de lá foi ex-ministro da Dilma, né? Todo mundo viu como eles adoram reprimir a população, ninguém trabalha, a renda suspensa, as pessoas passando miséria, passando fome. E aí veio o Lula elogiar o regime comunista chinês. É isso que ele quer para o Brasil. E é isso que os idiotas que dão ouvido a esse tipo de discurso querem. Eles se esquecem de que vão também ser vítimas disso. É como se só os direitistas fossem pagar o preço. Eles não. Eles acham que vão ter um privilégio. Essa gente é tão burra que pensa um negócio desse, né? Então, depois desse episódio com Cuba, eles estão manifestando solidariedade, não à população, mas ao governo de lá. Isso é que é o mais impressionante. Como se nós não soubéssemos que isso fosse acontecer. Mas, quando acontece, a gente fica estarrecido. É uma coisa que você não consegue aceitar. Pois é. A população já está farta deles, né, cara? Então, eu vou te dizer. Agora, a nossa imprensa também fica caladinha, como eu falei ainda há pouco, porque desmonta toda uma narrativa que foi elaborada para vender uma imagem do país comunista que ele não tem nem nunca vai ter enquanto prevalecer a ditadura castrista, né? Mas veja só o que disse em uma mensagem no Twitter uma cubana que está aqui no Brasil. Agora não me recordo, rapaz, o nome dela. Não sei se você Eu sei quem Zoe, é, mas o nome também não me Zoe, eu não lembro o sobrenome. Zoe uma coisa. Mas eu peguei um trecho do que ela disse, Fragmento, que é né? verdade pura. Olha só, a polícia mata um homem negro nos Estados Unidos e o mundo se acaba, né? Agora, uma ditadura está matando o povo em Cuba e o mundo se cala. Hipocrisia total, né? É muita hipocrisia mesmo. E até você vê o BLM, né, que é o movimento Black Lives Matter, divulgou a nota apoiando o governo cubano. Pô. É brincadeira, né? Só acredita quem é bobo. Eu fiz uma pergunta no meu Facebook algumas horas mais cedo. Cuban Lives Matter? As vidas cubanas importam? Por quê? Enquanto estão massacrando os cubanos que pedem por liberdade, apoiam a ditadura cubana, querem emplacar a narrativa de que a culpa é dos Estados Unidos, aquela velha história do embargo, né? Como se todo o tempo, né, todos esses 62 anos de lá, Cuba não tivesse sido financiada pelo dinheiro da União Soviética, e depois que acabou foi pelo dinheiro da Venezuela, pelo petróleo, que eles também sugaram tudo e acabou, e depois por 14 anos sustentados pelo PT, pelo petismo. Era o Brasil que mantinha essa gente. Isso é importante dizer para as pessoas, principalmente para os esquerdistas. Era o Brasil que sustentava Cuba nos últimos 14 anos, quando a Venezuela já não tinha mais condições de fazer isso e a União Soviética já tinha acabado desde os tempos da queda do Muro de Berlim. Então, tudo que a gente deixou de ter, lembrando a questão da peste chinesa, de hospitais, infraestrutura, os transportes que a gente está resgatando através do ministro Tarcísio, tudo isso nós deixamos de ter por quase 2 décadas, porque o dinheiro estava sendo drenado para sustentar essa democracia que eles tanto elogiam e que está caindo agora, graças a Deus. E você vê que tudo que foi construído. E você vê que tudo construído lá, por exemplo, em Cuba, Porto de Mariel, não está beneficiando a população cubana, não está botando mais dinheiro no bolso dos ditadores. Exatamente. Lá foi o metrô de Caracas, foi autoestrada em Angola, uma série de coisas. Isso aí rola na internet o tempo todo. Quem quiser, basta fazer uma pequena pesquisa e descobre o que é. Mas o Porto de Mariel, inclusive, é muito emblemático, até porque tem a solenidade com a Dilma falando maravilhas, crescendo loas do governo cubano, e que legal que o BNDES está patrocinando esta grande obra. Pois é.
Você falou do Black Lives Matter. Esse grupo tem todas as características de uma instituição, um organismo marxista, né? Que, infelizmente, é idolatrado por parte da juventude brasileira, já idiotizada pela nossa esquerda, que aparelhou muita coisa, inclusive as nossas universidades públicas, especialmente as federais. Eu posso falar de cadeira. Eu estudei em 2 universidades públicas, né? Quando fiz engenharia, depois quando fiz jornalismo, né? Comunicação social, e eu já tinha a cabeça feita desde a primeira faculdade, já com meus 17 anos, eu sabia o que estava acontecendo e nunca dei ouvidos a isso. De certa maneira, havia um grupo que não me topava muito por causa disso. Eu não me alinhava, não era simpático à causa. E esse fenômeno cada vez mais ganhou força, depois acabou invadindo um pouco a seara das universidades privadas, enfim, o meio acadêmico. Né? O universitário se acha o pica da galáxia. O professor universitário, então, é o pica do pica das galáxias. Então, todo mundo, porque são devidamente doutrinados e acham que estão ali, como se dizia, na crista da onda, para pegar um termo bem legal aí. Os caras acham que estão surfando ali numa onda espetacular, que eles são os detentores da verdade e que eles defendem um discurso que é absolutamente lógico. Quando essas narrativas caem, como está acontecendo agora, eles têm uma criatividade tão grande que eles começam a criar um jeito, eles se confundem, se atropelam para formar um discurso, porque eles não podem perder a razão. De alguma forma, eles têm que ter o argumento na mão. E não tem. Mas do jeito que as coisas estão, Marcelo, é bem capaz da mídia repetir uma matéria que publicou em 2013, quando o povo cubano já vinha enfrentando uma grande crise. Dá uma olhada nessa matéria do G1, que foi publicada em 11 de abril de 2013. Olha só. Crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração. População perdeu peso ao comer menos e andar mais a pé. Dados cubanos corroboram necessidade de hábitos mais saudáveis. Pomba, é o fim da picada, né, rapaz? Agora, quem sabe se o PT voltar ao poder, Marcelo, a gente consiga emagrecer, né? Pô, com 5 ovos, uma coxinha de galinha por mês, vai ser fácil, né? Eu sou mais peito, né? Mas coxinha de galinha também, nesse caso, vai acabar resolvendo. Isso aqui a gente come por hora, né? Pois é um escárnio um veículo de comunicação, uma mídia, se prestar o papel de colocar isso. Não é possível que haja dignidade em caráter numa pessoa que se diz jornalista, a gente agora também se acha no direito de colocar isso em xeque. Como é que o cara escreve uma atrocidade dessas? E isso é tido como natural. Não, está tudo bem, beleza, acabou. É isso? Não é isso, gente. Difícil. Rapaz, esses caras querem transformar o Brasil em uma Argentina para depois ficar igual a Venezuela, né? Mas eu espero que a população tenha aprendido, esteja vendo aí o que de verdade está acontecendo nesses lugares, apesar da omissão da grande imprensa que adora passar a mão na cabeça desse pessoal. Eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que podem não gostar do Bolsonaro por diversas razões. Mas eu acho que a história vai mostrar que, além de ter recolocado o país nos trilhos do desenvolvimento, como a gente está vendo aí, ele vai ser visto como o cara que evitou uma cubanização ou uma venezualização do Brasil. Porque ele está atacando com unhas e dentes essas iniciativas aí da esquerda. Eu, como a gente já falou aí várias vezes, eu também acho difícil surgir uma terceira via no Brasil que apareça como uma real alternativa a Jair Bolsonaro. Não tem, só tem velhos políticos aí se dizendo... É esquerdista se dizendo de centro-esquerda, é esquerdista se dizendo mais à direita, e você não tem novidade nenhuma que justifique aí uma terceira via que possa fazer frente ao Bolsonaro. Porque mesmo que venha um Moro, e as pesquisas mostram que ele não tem aí muita chance, mas eu acho que ele pode obter aí uma votação até expressiva. Só que ele não representa, na realidade, uma terceira via pelo passado, pelo presente e pelas ligações que ele tem com o pessoal do PSDB, entendeu? Então, eu acho que não é um... Umbilicais, né? O pai dele foi cofundador do exatamente.
Então, existe todo um negócio que nada consegue se esconder É. nesses termos. Né? E essa história do velho, da velha política, e a velha política não está apenas nos velhos políticos, há novos políticos, o novo, né? Também, para lembrar, ele encarna essa velha política. Né? Pois Aquela é. Você viu, o Novo foi uma tomava cá. decepção. O Novo foi a decepção. O Amoedo anda falando um monte de bobagem por aí, rapaz. Você pega um Outra propaganda enganosa, É. novo. Você pega um Kim Kataguiri, que parecia uma esperança, o cara um mês falava bem, você viu o que ele é hoje, rapaz. É um negócio assim Como as pessoas se assustador. revelam. Então, eu digo, mesmo não gostando do Bolsonaro, as pessoas devem pensar muito no que querem transformar o Brasil ao votarem em 2022. Se aparecer uma terceira via, pô, que vem aí, vamos ver a disputa, vamos ver o que a maioria prefere. Mas o que a gente não pode permitir é que esse pessoal da esquerda volte ao poder, porque aí vão acabar de vez com o Brasil. Né? Porque a terceira via, na verdade, pelo que eu vejo também, é mais do mesmo. Todo mundo da esquerda, não existe centro-esquerda. O pessoal é esquerda mesmo. Como eles estão divididos, sabem que estão divididos, normalmente isso acontecia ao contrário no passado. Era a direita que se dividia. Os conservadores se dividiam, a esquerda estava coesa e conseguia emplacar. Ou pelo menos a gente acha, né? Como a gente não sabe o que acontece lá no interior das urnas, né, eletrônicas, sem auditagem. Mas, enfim, a coesão da esquerda existia e a dispersão da direita, conservadora, também existia. Hoje, esse quadro se inverteu, ele sabe que, com a conquista do poder, existe uma grande possibilidade de a direita continuar por aí, e essa terceira via é mais uma forma de disfarce, tentando quebrar um eleitorado para ver se não faz... Tenta impedir que o Bolsonaro se reeleja em primeiro turno. Basicamente é isso. Não existe terceira via. Todos eles estão alinhados do outro lado do muro. Isso estão mesmo. Agora, essa questão da venezuelização e da cubanização do país me faz lembrar aquela piadinha do ditador que encomendou uma pesquisa e o Datafolha de lá chegou e disse: senhor presidente, temos a população dividida em duas facções, os otimistas e os pessimistas. Aí ele pergunta: sí, ¿qué dicen los optimistas? Los optimistas dicen que en breve el pueblo estará comiendo mierda. No, no puede ser, no, ¿cómo? No, entonces, ¿qué dicen los pessimistas? Los pessimistas acham que a merda não chegará para todos. Então, a coisa realmente é muito difícil. A gente tem que, às vezes, pensar num vez assim mais suave para externar as coisas, mas essa piada acho que externa muito do que a gente poderia vir a passar num deslize do eleitorado nesses termos. Gente, os exemplos estão tão próximos. Venezuela e Argentina são países limítrofes. Essa semana, 7 mil venezuelanos entraram no país, morrendo de fome, querendo asilo. E o Brasil acolhe essas pessoas, e acho que deve acolher também. Tem argentinos no sul também. Eram dois países tão prósperos que se destroçaram com o comunismo, com a esquerda. A gente não pode fazer isso. Pelo tamanho que o Brasil tem, que o Brasil tem muitas vezes o tamanho da Argentina e da Venezuela, pela riqueza que tem, pelo povo que tem, pela história que tem, o Brasil não pode baixar a cabeça para isso. Concordo com você. É isso aí. Bom, chegamos ao final aí do nosso Dose Dupla de hoje, te agradecendo aí a sua audiência e a sua participação. Curta o vídeo, faça o seu comentário, se inscreva no canal, acompanhe aí o Estante News.1 no Instagram, no Facebook, no Telegram e agora também no Getter. Até a próxima sexta-feira, Marcelo Cardoso. Marcelo Campos, toda semana nós estaremos por aqui com 2 temas que rendem os melhores comentários. Grande abraço. Valeu, gente. Até semana que vem.